Sou Elizabeth Guterres, advogada, especialista em planejamento patrimonial da família. Com muita satisfação, faço parte do time Hold Brasil. E venho acrescentar para você, informar, acrescentar conhecimento sobre a proteção e segurança do seu patrimônio quando este inserido em uma holding familiar. O planejamento patrimonial da família do time Holding Brasil tem como lema dar 110% de segurança ao seu patrimônio quando este pertencer à holding. Queremos diminuir a sua dor, a dor de perder parte de seu patrimônio suado para o inventário. E também evitar a dor de poder tornar pública brigas futuras da família com relação à partilha de bens, como vemos diariamente na grande mídia. Para isso, há de se efetivar um contrato social denso que te previnam contra situações que queiram, por motivos diversos, limitar suas ações. Você é um sócio administrador, continua com os plenos poderes sobre o seu patrimônio, como quando eles estavam no seu nome. Em média, utilizamos 9 cláusulas de segurança. Uma dessas cláusulas diz que os seus bens são doados com reservas de usufruto vitalício. Enquanto você viver, você administrará seus bens ou os bens como se estivessem em seu nome. Depois, sim, que você falecer, um gatilho é disparado. E, ao invés de se abrir a sucessão, as cotas são automaticamente entregues a seus herdeiros. Entrega-se, então, a chave do cofre aos herdeiros. Esta chave fica com você durante a vida. Você administra, você trata dos bens do seu patrimônio. A morte, ao invés de desencadear a sucessão, vai entregar esta chave nas mãos dos donatários. Aí sim, a partir deste momento, os herdeiros dispõem de todos os poderes sobre os bens conforme a sua vontade estabelecida em vida. Outra cláusula. Os bens que você doou serão inalienáveis. Não podem ser cedidos ou vendidos pelos novos donatários, pelos novos donos, os donatários. Então você pergunta, mas eu doei e eles não podem vender? Pois é, você doou, mas lembra do nosso lema de 110% de segurança e proteção que você recebe, que nós preparamos para você? A nossa preocupação está em satisfazer a sua vontade. Quando da doação com uso e fruto, os direitos da propriedade são divididos entre usufrutuário e no proprietário. O usufrutuário fica com o direito de gozar e usar o bem. Os nus proprietários com o direito de dispor e reaver o bem daqueles que o detenham injustamente. Se não agíssemos assim, os herdeiros poderiam vender o imóvel, já que o direito de dispor pertence a eles. Para impedir a venda e proteger o bem, o seu bem,
mantemos bem visível esta cláusula. Com o seu falecimento, esta cláusula extingue-se automaticamente, passando o domínio integral sobre os bens a serem exercidos pelos donatários, herdeiros, que podem, inclusive, vender ou ceder. Passam a exercer o pleno direito sobre o patrimônio. Outra cláusula. Protegemos seu patrimônio de um problema que pode surgir com herdeiros casados ou com seus filhos, caso sejam casados em comunhão parcial de bem ou comunhão de separação total de bens. Em ambos os regimes, por estarmos falando em doação, os bens não se comunicam, é previsto em lei, ou seja, pertencem somente ao donatário e não a seus cônjuges. Pertencem somente aos seus filhos e não seus esposos, esposas. Se já não se comunicam, você pergunta, então por que esta cláusula? Não é exagero? Lembra dos 110% de proteção do seu patrimônio, do patrimônio da sua família, que garantimos? Temos também um impasse. A Corregedoria Estadual de Justiça exige a assinatura do cônjuge, mesmo quando a lei diz não se comunicarem os bens em tais regimes. É exigido. Esta cláusula que colocamos inibe, elimina toda e qualquer dúvida que possa pairar sobre a comunicabilidade dos bens entre herdeiros casados. Outra cláusula. Trata-se de uma cláusula que a jurisprudência enxerga como um mecanismo de planejamento sucessório. Os juízes reconhecem que o dono efetivo do bem questionado em juízo sobre penhora ainda é do titular originário do patrimônio, ou seja, você, usufrutuário. Percebe o judiciário que ainda não está consolidada a propriedade em nome daquele que recebeu os bens em doação, com esta cláusula de impedimento. Tem esta cláusula de impedimento, os juízes vão reconhecer que não foi confirmada, não foi concretizada, consolidada a propriedade dos bens. O herdeiro, ao contrair dívidas, apesar de estar com direito de dispor dos bens, fica limitado com relação a estes bens doados, ou seja, não podem ser penhorados para garantir suas dívidas em caso de execução. Outra cláusula. Caso o filho morra primeiro que o usufrutuário, os bens voltam para as mãos do doador. Se o seu filho morrer antes de você, os bens retornam para as suas mãos. Holding familiar é uma sociedade de pessoas da mesma família. Os sucessores do herdeiro, no caso, seus netos, podem ser menores e, como tal, terem nomeados tutores, que serão, a princípio, o cônjuge sobrevivente. Lembre-se que o cônjuge sobrevivente não pertence à sua família. Você não conhece bem essa pessoa.
a menos que você tenha muita confiança nesta pessoa, sugerimos a inclusão desta cláusula contratual para resguardar mais e mais o seu patrimônio. Outra cláusula, em caráter irrevogável e irretratável, mantemos o doador como administrador de seus bens mesmo após a doação. Nos utilizamos de uma cláusula que inibe a teoria do ultravírus societate, atos estranhos à vida da sociedade. Por exemplo, você é fiador do seu sobrinho, um garoto bom que você admira. No entanto, como integralizou o seu imóvel numa holding, o imóvel passa a pertencer à holding. E o locador do seu sobrinho pode recusar a garantia, porque você está dando em garantia um imóvel que não está no seu nome. Mas com esta cláusula, evita este tipo de problema. É um direito de arrependimento. Tudo volta para você. E tem mais, não precisa retornar todas as cotas. Por exemplo, como eu vou utilizar? Você se pergunta, como é que eu vou utilizar isso? Para que é isso? Para que serve isso? Nasceu um outro filho. Vai ter que ser revista. Toda a herança, toda a divisão, toda a partilha. Então, há necessidade de chamar os bens. Você pode chamar todo o bem e redistribuir, como você pode fazer uma redistribuição e pegar partes dos outros para englobar, acrescentar neste terceiro, ajustar qualquer distorção. Tal cláusula dá direito ao usufrutuário de vender, receber e dar quitação de seu patrimônio, mesmo depois de doado. Para isto, consta do acordo de sócio que o próprio usufrutuário faz a chamada e informa a venda, já que detém o poder previamente determinado para isto. Os herdeiros, os donatários, são obrigados a devolver os imóveis. Outra cláusula, e a última que vamos comentar neste momento, a cláusula equivalente a uma cota de ouro, uma cota dourada, uma participação de ouro, que te dá poderes muito maiores que as demais cotas. Poderes diferenciados. Abílio Diniz, por exemplo, vendeu o controle acionário do Pão de Açúcar para o grupo Cassinu. Ficou com uma cota social, essa cota de ouro, que dava poderes a ele de nomear o presidente do Conselho de Administração. E ele se nomeou por 5 anos presidente do Conselho de Administração. Era um aglomerado empresarial muito grande, muitas empresas envolvidas ali. Ele precisava de mais tempo para dar segurança para quem estava comprando e para aqueles que estavam sendo passados para um outro grupo. Havia necessidade desta administração dele. Se esta informação foi útil, acrescentou conhecimento e te ajudou na escolha de procedimentos complexos de vida, se inscreva, deixa seu like e compartilhe.